Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez numa transmissão ao vivo do Centro Espírita Seara do Bem, agradecendo a todos os nossos companheiros que conosco ficam conectados nessa noite chuvosa, né, que a gente traz o Evangelho segundo o Espiritismo, a luz do Consolador, que é o Espiritismo, para os nossos corações. Hoje nós temos aqui o nosso companheiro Rafael Siqueira, da CEF. Rafael, seja bem-vindo à nossa casa, mesmo que virtualmente, nós abrimos as portas da nossa casa para você. Uma boa noite. Muito boa noite, Márcia. Muito boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. A vontade era de estar presente aí com vocês, poder dar aquele abraço, nos cumprimentar, mas como ainda não é possível, eu deixo aquele abraço à distância, rogando a Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua paz. Com certeza. Bom, hoje nosso companheiro Rafael Siqueira vai falar sobre o capítulo 15, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Vai falar para a gente dos itens 6 e 7, a necessidade da caridade segundo São Paulo. Mas antes de passar a palavra para o Rafael, a gente vai fazer alguns informes da nossa casa. Como todos sabem, nossas atividades permanecem online. Nossas reuniões públicas são efetuadas no nosso canal todas terças, 20 horas, e sábado, às 15 horas. Os nossos estudos também são de forma online. A nossa evangelização, a nossa mocidade, nosso grupo de pais também estão todos trabalhando de forma online. Nós estamos entrando nessa semana num recesso. Então, nós voltaremos com os nossos estudos a partir do dia 1º de fevereiro e retornaremos com a evangelização a partir de março. Se você quiser alguma dúvida, quiser saber como é que vai ser o retorno, obter informações da nossa casa, está passando o e-mail da nossa casa na sua tela, centroespíritasearadobem.nit@gmail.com. Manda um e-mail para a gente, que nós daremos todas as informações necessárias. Não esqueça de botar um telefone de contato, é sempre bom, às vezes a gente passa para algum coordenador de alguma tarefa para passar alguma informação e ele vai entrar em contato, dando todas as informações. Este mês, nós vamos fazer a distribuição da cesta básica. Podemos dizer que essa é a única atividade presencial que nós estamos fazendo na nossa casa, com todos os cuidados para receber as famílias cadastradas no nosso serviço social. No dia 18 de dezembro, estaremos fazendo a distribuição da cesta básica de dezembro. E é uma cesta básica um pouquinho diferenciada, afinal de contas, estamos no Natal e nossas famílias assistidas também precisam entrar nesse clima do Natal. Se você quiser saber como contribuir, como ajudar, se quiser conhecer como é que esse trabalho é feito, manda um e-mail para a gente que a gente entra em contato. Temos também uma outra atividade que é feita todo sábado após a transmissão da nossa reunião pública, que é o nosso trabalho de irradiação e prece. Nos reunimos com os médiuns da casa de forma virtual e fazemos o trabalho de irradiação. Irradiação pelos enfermos, preces pelos desencarnados. Se você tem algum nome que gostaria de colocar no nosso trabalho de irradiação, manda para a gente por e-mail, que passamos as instruções de como esse trabalho é feito e como você pode acompanhar o andamento. Lembrando também que nós estamos na nossa casa assistindo a reunião pública, mas isso não quer dizer que a espiritualidade não está nos auxiliando. Então, vamos colocar a nossa água, a nossa jarrinha, a nossa garrafinha, o nosso copo com água, para que a espiritualidade possa nos auxiliar com os recursos benéficos da água fluidificada, que com certeza não nos faltarão. Bom, dados, informes, vamos passar agora para a nossa página de abertura, seguida a prece, e aí vocês vão ter o prazer de escutar o Rafael falar. Vamos para a nossa página de abertura. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. E Emmanuel nos traz as seguintes considerações. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente.
Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em aquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Nossa, que página maravilhosa, né? Jesus está sempre presente conosco. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, que estende sempre para todos nós as tuas amorosas mãos. Agradecemos, querido amigo, pela oportunidade do momento. Agradecemos pela tua mensagem consoladora aos nossos corações. Que neste momento, Senhor, todas as famílias aqui conectadas recebam as vibrações amorosas da espiritualidade amiga. E que possamos, Senhor, levar a palavra aos corações para renovar as atitudes, para consolar os aflitos. Que a tua mensagem, Jesus, ecoe no coração dos homens e que possamos dar por iniciado os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Rafael, agora é com você, meu querido. Estou aqui do seu ladinho, qualquer coisa é só me chamar. Uma boa palestra. Muito obrigado. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus possa nos guardar e nos manter em sua paz. É uma alegria poder estar na Seara do Bem pela primeira vez, ainda que à distância, mas esse dia chegou. Eu peço a Jesus, aos nossos amigos espirituais, possam nos guardar a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Como estamos dentro da nossa casa, se escutarem alguma voz que não seja a minha, provavelmente é da minha filhota, Clara, de 3 anos, que anda correndo aqui por casa nesse horário. É a hora dela tomar mamadeira, dela ir para a cama. E se escutarem algum latido, podem ter certeza que é o meu outro filho, o mais velho, o Chico, esse já aí com 6 anos de idade. Mas é uma alegria estar com vocês, que vocês possam receber esse abraço fraterno com as melhores vibrações. Rogando desde já a Jesus que possa permanecer conosco, já que nos aproximamos da festividade do seu Natal, possamos nos lembrar dele e pedir que ele permaneça conosco hoje e sempre. As nossas reflexões da noite vão girar em torno dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim tem sido uma obra de cabeceira. Em um dos seus capítulos que eu reputo dos mais belos, o capítulo 15, quando Kardec encimou, fora da caridade não há salvação. Tenho certeza que todos vocês, que somos espíritas, que amamos ser espíritas, que descobrimos no Espiritismo esse caminho para nos levar a Jesus, ao autoconhecimento, à percepção de por que estamos no mundo, nós já descobrimos que o nosso roteiro ascensional é pela caridade. Quantas vezes já estudamos esse capítulo, quantas vezes já refletimos nessa proposta da caridade nas nossas vidas. E nesta noite em especial, vou falar mais uma vez sobre a caridade,
agora aqui nos itens 6 e 7, relembrando a caridade em uma das mais belas cartas ou epístolas, que é a mesma coisa, carta, epístola, do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, versículos de 1 a 7, e depois complementado pelo versículo 13. E quando lembramos de caridade, eu me recordo do apóstolo mineiro Francisco Cândido Xavier. Quando indagado uma vez, Chico, por que o Espiritismo? E ele respondeu, porque o lema da nossa doutrina é, fora da caridade não há salvação. Se Kardec tivesse escolhido, fora do Espiritismo não há salvação, eu talvez tivesse ido por outro caminho. Mas como é fora da caridade, que representa o amor, eu tenho certeza de que estou no lugar certo, me encontrando com Jesus e procurando a cada dia ser a minha melhor expressão. Então, vamos adentrar neste capítulo do Evangelho. Quem tiver, pode abrir, possamos ir juntos para um estudo, porque eu não quero fazer uma palestra, eu quero conversar com vocês, apesar de eu estar à distância. Vocês podem ter percebido que em muitas traduções bíblicas nós encontramos a palavra amor. Em outras traduções bíblicas nós encontramos a palavra caridade. E muitas pessoas me perguntam, por que isso, Rafael? Por que caridade? Por que amor? E eu fui estudar tudo isso. E me dei conta que na versão grega da Bíblia, porque a Bíblia, os textos bíblicos foram surgindo, cada um numa língua. Quando pensamos no Velho Testamento, por exemplo, eles foram escritos no aramaico, alguns, outros no hebraico, ganharam a sua versão grega na Septuaginta, a versão dos 70 sábios egípcios que traduziram para o grego. Já o Novo Testamento, ele foi escrito grande parte em grego, salvo o Evangelho de Mateus, que na sua primeira versão eram os escritos de Levi, conforme trazido no livro Paulo e Estevão. Os escritos de Levi provavelmente foram escritos em hebraico, depois quando se tornou o Evangelho de Mateus, já no grego. Então o Novo Testamento, vamos dizer assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos e o Apocalipse já foram escritos em grego. E para a gente entender muitas dessas palavras, dessas circunstâncias, nós precisamos volver ao texto grego para entender por que existem diferentes versões ou traduções nos dias de hoje. E quando volvemos à versão grega, a palavra é ágape. E ágape nós podemos traduzir tanto por amor quanto por caridade. Em verdade, os gregos tinham as mais variadas palavras para representar um único sentimento, o amor. E eu quero relembrar com vocês algumas dessas palavras, porque existem outras. Os gregos trabalhavam, no primeiro momento, eros, e de eros vem erotismo, querendo representar o amor carnal, o amor sexual, o amor que faz com que um homem e uma mulher, e não importa um homem com um homem, tenham atração sexual um pelo outro. Então, eros, o amor material. Mas os gregos nos falam de uma segunda proposta de amor, que é o amor philos, amor da amizade. Porque quando eu simpatizo com alguém, quando eu tenho afinidade por alguém, consigo me irmanar por outra pessoa, ainda que não seja um irmão carnal da mesma família, eu estou desenvolvendo a filia, o amor filo, o amor fraternidade, porque fraternidade vem de filo. Num terceiro momento ou proposta, os gregos desenvolvem o amor storge, e esse amor storge já é um amor mais dentro da própria família. É o amor que eu tenho para com um pai, para com uma mãe, para com um parente, até chegar naquilo que nós chamamos de a supremacia do amor. E a palavra que vem então do grego é ágape. É quando entendemos esse amor que vem de Deus, o amor que ama sem esperar recompensa, o amor que dá sem esperar nada em troca, o amor de Jesus por cada um de nós. Então a palavra no texto grego é ágape. E do grego surgem as palavras amor e caridade. Quando pegamos a Bíblia da Ave Maria, por exemplo, que hoje é utilizada na sua grande parte na Igreja Católica, está lá
Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor. Quando pegamos a tradução de Louis-Isaac Le Maseret de Sacy, o francês, do qual Allan Kardec pegou a sua tradução da Bíblia, a Bíblia de Sacy, para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, lá está: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, e não tiver caridade. Vejam, a palavra ágape gera os dois sentimentos, mas de tanto refletir e ouvir outras pessoas, eu hoje posso afirmar para vocês que a palavra caridade melhor representa a ágape, porque caridade é o amor em movimento. Amor é um substantivo abstrato, que quando nós colocamos na prática, em ação, ele vira caridade. E na das suas mais bonitas cartas, Paulo vem falando aos coríntios, mas em verdade se endereçando a cada um de nós, trazendo essa, eu vou dizer assim, essa poesia de amor imortal ou de caridade, que eu quero agora falar cada trecho, cada verso ou versículo, e nós possamos pensar sobre cada uma delas. Porque começa o apóstolo da gentilidade nos dizendo: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, sem caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Vamos pensar? Falar a língua de todos os homens, ter cultura. Falar inglês, falar javanês, falar francês, falar alemão, ou seja, o homem que se acultura no mundo, mas se não tiver caridade, tudo isso de nada vale. Então, num primeiro momento, nos diz o apóstolo Paulo que nós estamos no mundo não apenas para buscar instrução material, instrução intelectual, mas para procurarmos singrar os nossos passos pelos caminhos da caridade. E daí nós entendemos por que Allan Kardec, na nota da questão 685A do Livro dos Espíritos, nos diz que o problema da humanidade hoje é de educação. Não de uma educação que se consegue só através dos livros, mas uma educação que forma caracteres. Uma educação moral capaz de transformar o ser humano num ser humano melhor. A educação dos sentimentos. Porque, vejam, nós somos aqueles que já conseguimos decifrar o genoma humano. Conseguimos, num curto espaço de tempo, alcançar a vacina para o coronavírus. Nunca antes na história a gente tinha conseguido. Nós somos aqueles que conseguimos, eu estou no aparelho celular, mandando a minha voz, mandando o meu sorriso para vocês. Imaginem se há 30 anos atrás eu conseguiria fazer isso. Fomos capazes de colocar num pequeno aparelho celular um telefone, uma máquina de tirar fotos, um arquivo e as mais variadas coisas, inclusive algo que sirva para a gente falar. Mas eu sou mesmo incapaz de sentir compaixão, incapaz de ajudar um próximo que estende a mão na rua. E por que isso? Porque eu já consigo falar a língua de todos os homens, e às vezes a língua dos próprios anjos. O que nos diz Paulo de Tarso? É que às vezes a gente já consegue intercambiar com os espíritos, mas ainda não aprendeu a fazer a caridade. Ainda não aprendeu a nos doar pelas propostas do amor. Então nos diz o apóstolo da gentilidade que se a gente souber muito, mas fazer pouca caridade, ou seja, amar pouco, a gente é tal qual um bronze que soa ou um símbolo que retine. O que é um bronze que soa ou um símbolo que retine? É um objeto sem serventia. Imagine um relógio que não marca a hora. Imagine uma panela que não faz comida. Imagine uma cadeira quebrada. É este o símbolo, um objeto sem serventia. Então, se nós apenas temos cultura, que é importante, se nós apenas ouvimos a voz e falamos com os espíritos, com os anjos, o que é bom, mas se a gente não se modificar para os caminhos do bem, a gente vira um relógio que não marca a hora. Uma panela que não faz comida, um objeto sem serventia, um ser humano sem valor. Daí nós entendemos uma outra carta, agora do apóstolo Tiago. A primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, complementado
pelo versículo 26, quando ele nos diz: a fé sem obras é morta. Porque hoje, talvez, nós já tenhamos desenvolvido a fé, mas as nossas obras ainda são poucas. Não que a gente precise fazer grandes obras vistas ao olhar das outras pessoas, mas a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance. Isso é caridade. E eu vou falando com vocês, eu vou me lembrando das situações, porque um dia eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade, e eu ouço muito o José Raul Teixeira, que na minha vida não é apenas um amigo, é uma referência, um pai, é alguém que tem me dado toda a instrução, me incentivado a seguir no caminho do bem. E ele contava de um dia que ele falava sobre a caridade como sendo o sentido da nossa vida. E uma senhora, terminada a palestra, foi falar com ele e lhe perguntou: Raul, pergunte ao benfeitor Camilo, que é o seu guia espiritual, qual o sentido da minha vida? Porque todos nós queremos saber qual o sentido da nossa vida, o quanto de caridade nós devemos dar. Mas essa caridade, usualmente, é uma coisa grandiosa, porque nós queremos falar como Raul ou Divaldo, ter a mediunidade do Chico ou ter uma grande obra social. E o benfeitor Camilo se aproximou de Raul Teixeira e lhe respondeu: meu filho, diga à nossa irmã que quando ela estava vindo para a Casa Espírita hoje assistir a palestra, ela parou num sinal, estava fechado. Um deficiente visual se aproximou dela e lhe pediu: você me ajuda a atravessar? E ela respondeu: não posso, eu estou atrasada para a palestra. Diga para ela que todas as vezes que alguém lhe pedir algo, que ela ajude, dentro das suas possibilidades. Ainda que ninguém veja, ainda que não seja contabilizado o bem que ela fez. Se ela já estava atrasada para a palestra, o que custaria atrasar mais 1 ou 2 minutos? Que ela fizesse o bem àquele nosso irmão. Então, o que é o nosso distintivo não são os nossos títulos, não é aquilo que nós conquistamos no mundo, mas são as lágrimas que nós enxugamos. É o bem que nós tivermos feito. O nosso distintivo não é a fé que a gente tem, a cor da nossa fé, a nossa bandeira. Porque vejo tantas pessoas dizendo: eu sou espírita, eu sou católico, eu sou judeu. Mas se tudo isso não for traduzido em obras... Eu me lembro de um homem, num Natal, alguns anos atrás, que não tinha religião, ele era ateu. Herbert de Souza, o famoso Betinho, que ele, ao olhar para o ser humano, que no Natal não tinha panetone, não tinha presente, não tinha sequer o que comer, ele elaborou a campanha Natal Sem Fome, porque ele dizia: quem tem fome tem pressa. Veja, qual é o distintivo? O distintivo: o Rafael que faz palestra, o Rafael que sabe declamar poesia, ou aquele que vai ao encontro da necessidade do seu irmão. Daí essa beleza da carta do apóstolo Paulo. E ele prossegue: ainda que eu tivesse o dom de profecias, que eu penetrasse todos os mistérios, que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Agora eu acho que o apóstolo Paulo estava falando com os espíritas, porque veja, ainda que eu tivesse o dom de profecias, o que é o dom de profecias? Na época que ele falava, profecia era fazer profecia, ser médium. Então ele estava dizendo àqueles que exercitavam a mediunidade. Termo que foi cunhado por Allan Kardec no século XIX, mas na época de Paulo já existiam os médiums, os pitons, as pitonisas, os oráculos, como o oráculo de Delfos. Ainda que eu seja um médium, se eu não fizer caridade, tudo isso de nada me valerá. E daí nós nos damos conta que às vezes as pessoas se engalanam pela tarefa da mediunidade. Querem receber espíritos, mas não querem ajudar outros espíritos. Porque às vezes nós queremos receber os espíritos para dizer: eu recebi o Dr. Bezerra de Menezes, eu recebi a irmã Sheila, e um dia, vocês vão perceber que eu sou um contador de histórias, eu estava na Semana Espírita do Norte e Noroeste Fluminense, numa sessão mediúnica, quando, num determinado momento, ao final da reunião, todo mundo começou a cantar a música do Bezerra, querendo que o Bezerra viesse comunicar com aquela voz rouquenha,
chamando todo mundo de filhos da sua alma, mas não veio Bezerra de Menezes. Veio um outro espírito, tenho certeza, conhecido de todos vocês. Ele chama-se José Grosso, que comunica-se nos mais variados centros pelo movimento espírita. E ele, estão esperando Bezerra. Pois é, quem veio foi José Grosso. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Bezerra não pode vir hoje, porque ele está numa comunidade atendendo crianças carentes. Se vocês querem sintonizar com Bezerra, não basta vir à reunião mediúnica. Não basta cafungar e receber os espíritos. Não basta ser médium. Tem que se aproximar da vibração do Bezerra, fazendo o que ele faz. Amando tal qual ele ama, entregando-se à tarefa da caridade. E eu que estava sentado ali no cantinho da mesa, eu engoli, me perguntando, será que eu já amo? Será que eu já faço o melhor que eu posso? Será que eu já sou a minha melhor expressão? Porque falar em caridade em tempos de Natal é pensar o que Jesus espera de cada um de nós. Qual é o nosso compromisso com Jesus por ocasião de mais um natalício? Porque, por certo, Jesus vem nos chamando há mais de 2000 anos a nos fazer pessoas melhores, a ajudar o nosso próximo, a exercitar a fraternidade, a olharmos-nos como irmãos, não a criar muros de divisão, não a vociferar contra quem pensa diferente, vota diferente, tem uma religião diferente, porque, em verdade, nada disso é o mais importante. O mais importante é a nossa vinculação com o alto e os esforços que nós fazemos para metamorfosear o amor nas propostas da caridade. Então, nos diz o apóstolo Paulo, ainda que eu tenha o dom de profecias, que eu penetre todos os mistérios, e ainda que eu tenha toda a fé a ponto de transportar montanhas. Veja, ainda que eu seja uma pessoa que fale da minha fé, engrandeça a minha fé, a fé ela só é factível quando acompanhada de obras. E ele prossegue. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado e doe todos os meus bens para alimentar os pobres, sem caridade, tudo isso de nada me valeria. Vamos entender isso? O que é entregar o corpo para ser queimado? São os sacrifícios, são as mortificações, é aquilo que eu faço para os outros verem, para os outros acharem que eu estou me purificando, mas que em nada muda internamente. Meus amigos, onde está o reino dos céus? Porque Jesus já nos disse, o reino dos céus não se faz com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Então não adianta criar situações, porque há pessoas que se mortificam, há pessoas que se privam, há pessoas que fazem jejum. Mas o mais importante é quando o nosso jejum é para alimentar alguém. A nossa mortificação é para doar algo para alguém. Porque a mais meritória das virtudes, conforme questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles respondem, toda virtude é meritória, mas a excelsitude da virtude está em renegar o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. É isso que Jesus espera de nós. Não que apenas transportemos as montanhas das dificuldades, mas que nos transportemos as montanhas do nosso eu ao outro eu que sofre. O nosso maior desafio. E agora Paulo vem explicar quais são as características da caridade, dizendo para cada um de nós qual é o nosso roteiro por ocasião de mais um Natal. Vamos juntos? A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho. É tanta coisa para a gente refletir que nós ficaríamos aqui até meia-noite. Paciência. Será que nós estamos sendo pacientes? Diz a benfeitora Joana de Ângeles que paciência é a ciência da paz. Será que eu já me pacifiquei para entender que as coisas acontecem não no momento que eu quero, do jeito que eu quero, mas no momento de Deus? Será que eu já tenho a paciência de entender que o mundo está num processo de regeneração?
que ainda serão necessárias muitas dores, muitas transformações. Mas se os meus olhos forem bons, eu olhei para essas dores como escolas abençoadas de redenção. Mas para isso eu preciso ter paciência, porque o mundo não vai mudar no estalar de dedos, o mundo vai ser construído por cada um de nós. Então são os meus esforços, aliados aos esforços das outras pessoas, que nós vamos modificando o mundo. E isso não se dá da noite para o dia, isso se dá com paciência. Quando eu penso em paciência, as mais variadas histórias vêm na minha cabeça. Eu me recordo de uma canção. Eu prometo não cantar, porque se eu cantar não sobra ninguém me assistindo. Quando eu visitava o hospital psiquiátrico, eu ainda morava em Campos dos Goytacazes, e aquelas pessoas vinham até mim e elas queriam ouvir de Jesus, porque a gente falava para os internos do hospital psiquiátrico. Havia a Liga Espírita de Campos dos Goytacazes, que era uma das mantenedoras do hospital psiquiátrico. E aqueles que já tinham condição de assistir, iam toda quinta-feira assistir uma preleção nossa de 15 a 30 minutos. E nós cantávamos uma canção que dizia mais ou menos assim: tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se desespere, não perca a coragem, pois saiba que no mundo nós estamos de passagem. E eu olhava para aqueles internos, porque nós temos preconceitos contra os doentes psiquiátricos. Mas eu me dei conta que nós somos irmãos deles. E às vezes mais atabalhoados que eles próprios, porque eu via a luz brilhando nos olhos deles. E eu me dava conta, talvez eles sejam mais pacientes do que eu que estou fazendo a palestra. Nós precisamos ter paciência. A paciência de Paul McCartney, porque essa talvez seja uma história que alguns já tenham ouvido falar, quando no finalzinho da década de 60. Os Beatles já haviam se dissolvido, John Lennon já havia se mudado para Nova York, enamorado-se de Yoko Ono, e Paul McCartney ali em Londres, com problemas de saúde, com problemas financeiros, assim amargurado pelos fins dos Beatles. Ele uma noite teve um sonho, com a sua mãe já desencarnada de nome Mary, que em português quer dizer Maria. E essa mãe dele lhe disse em sonho algumas palavras que eu vou reproduzir para vocês aqui agora. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. E ele amanhece de manhã com aquelas palavras que a sua mãe havia lhe dito e compõe Let It Be, uma das canções mais famosas dos Beatles e dele próprio. Isso que eu falei em inglês, agora eu falo em português. Quando eu me encontro em dias de problema, Mãe Maria vem até mim e me diz palavras de sabedoria. Deixe estar, deixa passar, tem paciência. Então a caridade é paciente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia já basta o seu próprio mal. Saibamos confiar em Deus, porque ter paciência, sobretudo, ter confiança em Deus. Mas prossegue o apóstolo Paulo nos dizendo que além de paciente, a caridade é branda, porque ela não é violenta. Ela é benfazeja, porque ela age com o bem, ela não se enche de orgulho. Porque a pessoa que é caridosa já não se acha melhor do que as outras pessoas. Já não acha que as suas coisas são melhores que as das outras pessoas. E encerra esse versículo dizendo que a caridade não se enche de orgulho. Quais são os dois vícios mais radicais? Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 785, complementado pela questão 913, orgulho e egoísmo. Por ocasião do Natal, então, nós possamos pensar o que nós estamos fazendo para vencer esses flagelos da alma. Egoísmo. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Será que nós ainda agimos assim? Estamos entrando na pandemia, está acabando o álcool gel, e vai todo mundo para a farmácia e compra todo o álcool gel da farmácia. E se alguém perguntar, bom, mas e se vier alguém comprar depois? Bom, se vier comprar depois, perdeu o assento, eu já comprei a minha parte. Mas será que eu estou no mundo apenas para pensar na minha parte? Quando Jesus
quando estava com 5.000 homens, ele tinha 2 peixes, dois peixes e 5 pães, e multiplicou, alimentando a todos. Nos ensinando que nós devemos multiplicar o nosso amor para ir ao encontro das outras pessoas, vencendo esse egoísmo, vencendo esse orgulho. Porque o orgulho nos faz achar melhor do que as outras pessoas, quando nós não somos. O orgulho nos tira uma das maiores virtudes trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, chamada humildade. Será que nós já conseguimos ser humildes? Humildes quer dizer nos vincular à mesma humanidade. Porque eu não sou maior do que a Márcia, não sou maior do que a pessoa que faz a faxina na minha casa, não sou maior do que ninguém. Nós somos irmãos. Aquele regime de castas, onde existiam os Dalits ou párias, e no primeiro degrau da escala existiam os sacerdotes ou os brahmanes. Não. Nós, espíritas, sabemos que nós somos irmãos. Nós estamos num universo, olha as contas que a física nos propicia hoje, com 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, a Via Láctea. Só na nossa Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza, ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque um foi reduzido à categoria de planeta não, Plutão. Giram 8 planetas, um dos menores é o nosso, o planeta Terra, onde existem cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Uma dessas 7,8 bilhões de pessoas somos nós. Em 100 a 400 bilhões de estrelas, em 2 trilhões de galáxias, que a ciência já conseguiu catalogar. Olha como nós somos orgulhosos diante a imensidão, quando deveríamos ser humildes, porque nós somos pequeninos. E porque Jesus dizia, aquele que quiser vir após mim, que se faça o servo dos demais. Eu me lembro de Chico Xavier, quando alguém ia até ele para reverenciá-lo. Mas, Chico, como você é grande? E ele respondia, não, não sou grande, sou Francisco. Se tirar o Fran, fica apenas o cisco, porque eu sou um cisco de Deus. E na condição de cisco, eu quero trabalhar até não ter forças mais. Isso é fazer caridade. Reconhecer que nós somos pequenos, mas podemos fazer o que estiver ao nosso alcance para que o reino de paz se instale na terra. Olha como a gente vai desdobrando as propostas de caridade para que a nossa parte seja feita em prol de um mundo melhor. Vamos seguir? Porque nos diz o apóstolo Paulo, a caridade não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Será que nós suspeitamos de tudo e de todos? Será que nós estamos desdenhosos nos dias de hoje? Será que nós estamos, e me permitam agora relembrar de um desenho, o Zé Comé e o Catatal. Aqueles que forem jovens há mais tempo vão se lembrar, porque havia um leão chamado Lip e havia uma hiena chamada Hart. E o leão Lip era o leão da positividade. Sempre elogiando o dia, elogiando as pessoas, e a hiena Hart era a hiena do pessimismo. Era a hiena que estava sempre reclamando com a cabecinha baixa. Ó dia, ó céu, ó azar. Está dentro de nós, fazer a caridade de ser positivo, porque quando nós somos positivos, nós contagiamos as pessoas. Quando nós somos negativos, nós vamos trazendo aquele marasmo, vamos contagiando negativamente as pessoas. Então, ser caridoso é assumir uma nova postura de vida. É saber que nós estamos no mundo para crescer, para dar o nosso melhor e entender que tudo que vem até mim é porque Deus o quer para o meu crescimento e para o meu melhoramento. E continua Paulo dizendo, ainda hoje essas 3 virtudes permanecem, a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Vejam, ele compara numa balança fé, esperança e caridade, mas diz, fé sem obras é morta,
Esperança, muitos esperam, sentam numa cadeira e ficam esperando. A esperança tem que ser ativa. E uma esperança ativa é aquela de quem trabalha. Então, nós desdobramos aí essa epístola de Paulo aos Coríntios, lá em capítulo 13, versículos de 1 a 9, e complementado pelo versículo 13. Agora eu quero trazer algumas outras citações de Paulo para que a gente possa ir se apercebendo em que estágio nós nos encontramos e a nossa capacidade de abrir as comportas da nossa alma para a caridade. Por que vocês acham que Paulo se distanciava muito de nós? Olha o que Paulo falou, e eu quero dizer aqui as referências. Em Romano, capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Será que essa não é a nossa condição? Será que muitas vezes eu sou convidado para estar no bem, para trabalhar no bem, mas eu prefiro ficar dentro de casa, com as pernas para cima, com a televisão ligada, vendo uma série? Gente, existe um momento do repouso, existe um momento da distração. Eu faço parte de um grupo de jovens e sempre falo com os jovens: o pedido de Jesus não é para te tirar das festas, dos encontros, das conversas saudáveis. O pedido de Jesus é para que nós tenhamos tempo para as coisas do mundo, representado por César na metáfora, mas não esqueçamos das coisas do alto, porque hoje nós estamos esquecendo das coisas do alto. E talvez o maior convite que a pandemia venha nos trazer é nos colocar dentro de casa, num processo de quarentena, para que a gente possa repensar os nossos passos, meditar no nosso compromisso com Jesus e pensar: eu posso fazer a caridade. E a primeira caridade é me remodelar face ao Evangelho de Jesus, a caridade por dentro, para depois fazer a caridade por fora. Vocês se lembram no livro Paulo e Estevão? Porque Paulo é conhecido por aquela conversão na estrada de Damasco. Quando ele se depara caindo do camelo, porque não era um cavalo, com Jesus na sua frente, ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, não recalcitre contra os aguilhões. E Paulo: que queres que eu faça? Entra na cidade que lá eu te direi o que fazer. E ele entrou. Os olhos que haviam ficado cegos, foi-lhe devolvida a visão por Ananias, e ele quis logo começar a trabalhar. Foi possível? Não. 3 anos no deserto de Palmira, sendo que 1 ano no oásis de Dan, com Áquila e Prisca. E por que o deserto? Porque primeiro era preciso trabalhar por dentro, porque ninguém se transforma num trabalhador, num pregador, num médium, se não trabalhar as arestas internas para depois servir externamente. Ele havia matado muita gente. Ele havia ordenado a matança de Estevão, pedradas, e para se transformar no arauto do Cristo, 3 anos meditando no deserto, porque ele sabia que ainda fazia o mal que não queria, como nós, que muitas vezes não devia ter agido dessa forma. Deveria me comportar de outro jeito, deveria respeitar mais as pessoas. Vamos nos lembrar de Paulo. Vamos entrar no deserto da nossa intimidade, demore o tempo que demorar. Isso é autoconhecimento. E por isso Jesus entra na cidade. Que cidade é essa? É Damasco? Não. É o processo de autoconhecimento. Porque eu vejo muitas pessoas se esfalfando na caridade, mas sem alegria. A caridade é para me fazer feliz, é para me trazer bem-estar. Então, eu me trabalho por dentro para depois me entregar à caridade. Sabendo que eu não faço o bem que quero, ainda faço o mal que não quero, mas posso me transformar. E desse primeiro passo dado por Paulo, eu posso agora ir para Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quando o apóstolo da gentilidade nos fala: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Porque veja,
3 anos no deserto para se conhecer. Agora ele precisa descobrir qual o espinho que ele tem na carne. Porque eu só vou conseguir ser efetivo na proposta da caridade se eu me conhecer, descobrir qual é o meu espinho para aplainar esse espinho. Será que é a vaidade? Será que é a impaciência? Porque vejam, a caridade é paciente. Se eu ainda sou impaciente, eu preciso trabalhar esse espinho. A caridade é benfazeja. Se eu ainda sou malfazejo, turrão, ignorante, eu preciso trabalhar esse espinho. Quais são os nossos espinhos? Porque, às vezes, nós não conhecemos os nossos espinhos, mas é curioso, os nossos obsessores conhecem. E nós somos obsidiados pela acústica dos nossos sentimentos, porque a gente se nega a lidar com eles, se nega a conhecer, a transformar, mas os obsessores que veem o que está nos nossos pensamentos se aproximam. Entrar no deserto, conhecer o espinho, para começar a andar. E daí nós vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. É fácil? Não. Toda caminhada de 1000 passos se inicia pelo primeiro passo. Vamos caminhar. Eu me recordo quando começamos o trabalho do Remanso Fraterno. Eu não, porque na época eu ainda estava em Itapiruna, mas os trabalhadores da nossa CEF, lá em 1988. Remanso Fraterno no bairro de Várzea das Moças. Não tinha ônibus e ainda não tem que chegue até lá. Mas na época ainda parava mais longe. Então, para fazer a caridade, as pessoas saíam de suas casas de madrugada, iam até Maria Paula, desciam e andando a pé, alguns quilômetros, estrada de barro, para estar ao contato das crianças. E tenham certeza, a caridade era feita com as crianças, mas durante aquele percurso, conversando às vezes com outras pessoas, ou na solidão de pensar na própria alma, as pessoas iam fazendo esse trabalho de endireitar as veredas. Porque quando nós nos predispomos à caridade, olha o que acontece. Paramos de pensar em mim, em nós, para olhar as dores que estão ao nosso redor. Eu me recordo, eu era bem jovem, e eu tinha um grande problema na minha vida. A unha do meu pé direito, ela era encravada. E o meu pai um dia disse assim para mim: meu filho, já parou para pensar que dentro da proposta psicológica, eu acho que de tanto meu pai falar em psicologia comigo, eu resolvi fazer psicologia. Sou formado em Direito, hoje fazendo psicologia. Já parou para pensar que você pode ser o encravado? Ah, pai, lá vem você com essas filosofias orientais. É a minha unha, pai. Não, meu filho, você. Tudo que vai na sua alma repercute no seu corpo. Você reclama muito, meu filho. Você tem andado muito de mal com a vida, muito turrão com as pessoas. O seu corpo precisa drenar isso em algum lugar. Eu quero que você vá comigo num lugar. Onde, papai? No hospital. Papai, no hospital. Vamos, meu filho, você vai ganhar o seu tempo. E ele me levou na ala dos pacientes com câncer. E eu ficava olhando para aquelas pessoas riscadas, porque quem ia fazer radioterapia precisava ficar riscado. Alguns já tão debilitados, alguns mais velhos, e eu olhando, assim, discretamente. Papai, que são aqueles riscos, meu filho? Aquelas pessoas estão esperando a radioterapia. Você muitas vezes dentro da sua casa reclamando da unha do seu dedão do pé direito, sem se dar conta de que há dores maiores do que a sua, que há sofrimentos de pessoas que você não pode nem imaginar. Papai, eu penso muito em mim. Pensa, meu filho. Vamos começar a fazer algo que vai engrandecer os seus passos? Resultado. A unha sarou, gente. Eu ainda nem era espírita, mas me tornei espírita depois e entendi por que fora da caridade não há salvação. Não é apenas o gesto de dar, é o gesto de renunciar ao egoísmo. Porque quando eu estou abrindo mão do meu tempo, é um tempo que eu estou colocando à disposição de Jesus.
É o tempo que eu estou preenchendo o meu quimismo mental com ideias nobres. Se aproximando os benfeitores de mim, porque eu aprendi com minha mãe lá na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se a gente quer se libertar do diabo, metáfora para obsessões, para angústias, vamos trabalhar. E o Natal nos convida, porque tem muita gente com fome, tem muita gente com frio. E se eu não tenho tempo para as pessoas com fome, para as pessoas com frio, tem aquele parente chato, que há 3 anos eu não converso com ele. Converse com ele nesse Natal. Ah, Rafael, mas eu não consigo, porque todas as vezes que ele vai na minha casa, eu coloco a vassoura de ponta cabeça, para que ele não volte mais. Faça o contrário. Diga a ele algo positivo, chame ele para conversar, chame ele para a ceia do Natal. Se for preciso, perdoe, mas não só perdoe, peça perdão. Porque nos diz o benfeitor Humberto de Campos, num livro notável, Cartas e Crônicas, Treino para a Morte, o nome do título, o nome da página. Mas como ninguém morre, treino para a vida imortal. Ele nos diz, acostume-se com as pessoas chatas. Há muita gente que te considera chato e que faz todo o esforço por conviver contigo. Então, vamos volver ao convívio das pessoas. Vamos esquecer que ano que vem tem política, divisão, pessoas que começam a deblaterar nas redes sociais. Vamos pensar que cada um está no seu tempo. Tem o direito de votar em quem quiser. Vamos nos olhar como irmãos. Vamos estabelecer a paz. Porque pensar na paz é pensar em Jesus. Pensar em Jesus é amar e fazer a caridade, fazendo veredas direitas para os nossos pés. Vamos seguir? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo da gentilidade nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que eu tenha um espinho na carne, ainda que eu não faça o bem que eu quero, ainda que os meus joelhos estejam desconjuntados, é Jesus que brilha no Natal. É Jesus que vem estar na mesa da ceia. É Jesus, o grande amigo oculto. Porque muitas vezes eu quero dar presentes, receber presentes. Qual o presente que eu vou dar para Jesus? Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu cheguei aqui hoje, é porque eu venho sendo fortalecido por Jesus durante todo esse tempo. Até passarmos para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que dirá se na noite do Natal, nas badaladas de 24 para 25, quando todos estão pensando no panetone, nas nozes, que eu também gosto, tá, gente? A gente possa relembrar dessa citação de Paulo. Combati o bom combate. Será que no ano de 2021 eu combati o bom combate? Será que eu guardei o otimismo? Combater o bom combate é isso. Será que quando todos gritavam pelo mundo, gritavam das suas dores, gritavam uns contra os outros, eu estava combatendo o bom combate, guardando a minha fé e terminando a minha carreira, porque eu tenho 41 anos. Eu não sei se eu vou a 82, se eu vou a 100, eu posso ir até amanhã. E não estou me agourando, porque todos nós temos 2 tickets, o da encarnação e o da desencarnação. O da minha encarnação foi 26 de maio de 1980. O da desencarnação, ponto de interrogação. Então a gente pensa, de que forma eu quero terminar minha carreira? Eu vejo muitas pessoas com medo do coronavírus. Com medo, porque agora é coronavírus e nós temos aí também um surto de gripe, um surto virótico. Não tenhamos medo da morte, porque a morte é vida. E vida é morte. É apenas uma troca de estágio vibratório. O que nos deve recear é a forma como estamos vivendo. Será que se o WhatsApp da desencarnação chegasse hoje no nosso celular? Porque a morte hoje é instantânea, é um WhatsApp. Rafael, voltando para casa. Será que eu teria feito tudo o que eu deveria fazer? Será que eu deveria ter tratado a minha esposa, a minha filha, os meus colegas da repartição profissional da melhor forma? Isso é caridade.
Será que eu sorri todas as vezes que eu pude sorrir? Será que eu apaziguei todas as vezes que a violência se fez a mais ultrajante? Será que eu fui o sal da terra e a luz do mundo? E termina Paulo, na breve síntese que nós fizemos, tudo para falar em caridade. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. A caridade sincera, não o eros dos gregos, porque esse amor eros é o amor da concupiscência, é o amor da sexualidade. Não o amor filo, o amor estorge, mas o amor ágape, daquele que comunga com Deus. Já não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. Fazer a caridade no seu auge é quando nós propiciamos que o Cristo vive em nós, na nossa fala, nas nossas mãos, nas nossas atitudes. Talvez ainda não consigamos atingir esse estágio, mas podemos dar o primeiro passo. Porque ainda que eu falasse a língua de todos os anjos e a língua dos próprios homens, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, que penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Ainda que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres e derramasse o meu próprio corpo para ser queimado, sem caridade, tudo isso de nada me valeria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem orgulhosa, não suspeita mal. Não é desdenhosa, não cuida dos próprios interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ainda hoje, pois, permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. É Natal mais uma vez, meus amigos. Que nós possamos, os espíritas cristãos dos dias atuais, lembrar daquela estrela que veio estar conosco nascendo numa estrebaria, para nos dar a lição da simplicidade. Cresceu, não conhecemos os seus passos dos 12 aos 30 anos. Depois passou por um deserto, sendo tentado 40 dias, 40 noites. Começou o seu périplo ali pela casinha de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum. Curou os cegos, devolveu a rigidez orgânica aos rancenianos, devolveu o andar aos paralíticos, subiu no monte e disse: bem-aventurados os pobres em espírito. E no outro monte, agora o Tabor, onde do alto se via a beleza do mar da Galileia, ele se transfigura, trazendo ao seu lado Elias, Moisés. E tamanha era a felicidade de Simão Pedro: fiquemos aqui. Como é bom estar aqui, Jesus responde: não, é preciso descer à planície, porque o nosso dever é o dever da caridade. E quando descem, na parte de baixo, havia um menino que se atirava na água, no fogo, e que só oração e jejum seria capaz de libertar. Ah, Jesus, nós nos lembramos daquele dia em que uma adúltera, que todos queriam apedrejar, e você, quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Ah, Jesus, nós nos lembramos do dia em que entrastes em Jericó e foste cear na casa de Zaqueu. Nós nos lembramos da sua oração no Horto das Oliveiras, quando nos pedistes: orai comigo. Mas nós dormimos, talvez como dormimos ainda hoje, 2021 anos depois. Mas desperta-nos para que não fujamos uma vez mais, porque dos seus 12 apóstolos, que hoje representam 7,8 bilhões de pessoas, 9 fugiram.
Um traiu, outro negou 3 vezes. Apenas João estava lá. Mas igualmente estava lá sua mãe, estava lá Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Estavam as mulheres de fibra de toda Jerusalém. Ah, Jesus, nós nos lembramos quando abriste os braços no Monte da Caveira e num abraço pediu a Deus: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós te reverenciamos como os magos vindos do Oriente, buscando-te não naquela gruta singela, mas na gruta da nossa intimidade, trazendo-te não incenso, ouro e mirra, mas a nossa boa vontade, a nossa esperança e o nosso amor. Sê com cada um de nós. Dá-nos a tua paz e permita-nos dizer, uma vez mais, como os anjos do Senhor descritos no Evangelho de Lucas: Ave Cristo, glória a Deus nos céus, paz na terra aos homens de boa vontade. Feliz Natal, meus irmãos. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima. Um beijo. Bom, Rafael, nós te agradecemos muito. Os comentários que a gente está recebendo são maravilhosos, né? Dessas grandes reflexões que com certeza calam junto aos nossos corações nessa época de Natal, nessa época de festas, onde nós só olhamos para as festas mundanas e realmente nos esquecemos do principal objetivo, que é movimentar esse amor, essa caridade, esse amor em movimento. Muito obrigada, Rafael. Nós esperamos que você esteja conosco em muitos outros momentos e também pessoalmente na nossa casa. Tá? Todos nós aqui agradecemos muito, levamos o nosso carinho para você e para toda a família da Sociedade Espírita Fraternidade. Bom, fica conosco mais um pouquinho, que a gente agora vai partir para o encerramento da nossa transmissão. Nós vamos fazer uma prece e que todos possam, nesse momento, já tão envolvidos pelas palavras do nosso querido Rafael, buscarmos a espiritualidade nesse momento para agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, queridos benfeitores, que neste momento nos assistem, querido Pai, Deus de amor, bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, esta oportunidade bendita de estarmos unidos em vibrações amorosas, Senhor, buscando compreender a Tua palavra, levando aos nossos corações, Senhor, essas vibrações do alto, que tanto nos auxiliam, que tanto, Senhor, nos fortalecem. Que neste momento, Senhor Jesus, a nossa gratidão se faça presente pelas oportunidades trazidas e que possamos, Senhor, neste momento também, as bênçãos do alto a todos os irmãos que nesse momento sofrem, a todos, Senhor, que te negam, a todos, Senhor, que se encontram pelas ruas, a todos que se encontram, Senhor, sobrecarregados e aflitos. Alivia-os, Senhor. Leva o lenitivo a esses corações sofridos e que as bênçãos do alto se façam presentes hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a todos os nossos companheiros que estão conosco nesse momento. E nesse momento, nós encerramos mais uma transmissão do Centro Espírita Seara do Bem, agradecendo a presença de todos e até sábado, na nossa próxima transmissão, às 15 horas. Muita paz para todos.